meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso profissionalizante de maquiagem. Eu, Patrícia Vasconcelos, em parceria com o Na Ação. Hoje eu trouxe para vocês uma pálpebra luz. Então vocês podem sentar-se numa cadeira, nada de ficar sentada deitada na cama. Senta, pega um papel e caneta para anotar tudo. Bora lá? Meninas, quando vocês forem iniciar a maquiagem, lembrem-se de passar o primer na pálpebra toda. Depois, quando vocês fizerem a pele, vocês peguem o que tiver sujo da esponjinha e passem por toda a pálpebra, tá? E agora, no momento que vocês forem começar a fazer os olhos, vocês se lembrem de tirar qualquer excesso que tiver acumulado na dobra da pálpebra, ok? Então, para começar, eu vou passar o iluminador, que é meio champanhe, é o Mary Lou da The Balm, na parte alta da sobrancelha. Então, na hora, como a gente tá aqui fazendo automaquiagem, né? Você pode arquear a sobrancelha e vir no ponto mais alto. Aí você concentra a carga do pigmento aqui, depois o restinho você esfuma pro final e um pouquinho pro meio. Não tragam essa iluminação toda pra cá, senão vocês vão ficar com uma expressão assim, tá? Porque isso aqui é claro e levanta. Um detalhe, se vocês, na hora que estiverem colocando essa sombra aqui, sentirem que estão tentando pigmentar e ela não tá pigmentando mais, tá abrindo buraco, vocês podem pegar um fix, uma bruma, borrifar, espera secar um pouquinho, deixa ficar só úmido e aí depois vocês vocês podem continuar colocando, depositando a sombra. Bom, para fazer esses olhos, eu vou usar apenas essa paleta, é uma paleta nacional, da Michele Palma com a índice Tóquio. E ela tem cores bem legais, bem usáveis. Então, vamos começar demarcando a pálpebra fixa com essa sombra aqui, a caramel, que é um marrom mais clarinho, tipo caramelo mesmo, como diz o nome. E aí a gente vai fazer 4 pontinhos, ó. Aqui, que pode ser aqui assim, ó, no canto, aqui mais embaixo aqui. E na pálpebra fixa, tá? Não é no côncavo nesse primeiro momento. Aí, aqui assim. Aqui e no cantinho aqui. Agora a gente vai pigmentar ligando os pontos. Lembrem que assim vocês conseguem pigmentar tudo sem deixar nenhum buraco. Pra fazer em cliente é mais fácil do que fazer na gente, tá? Agora, desculpa, eu não mostrei. Esse pincelzinho aqui é um pincel de esfumar médio. Esse pincel é da Macrylan, mas ele não tem numeração. E agora o pincel que eu vou usar é um pincel de esfumar maior. Esse é o E2 da The Beauty Box. Vou pegar agora a mesma sombra e vou tirar a marcação, vou fazer movimentos circulares. Lembrem de tirar o excesso, tá? Pra não ficar sujando o rosto.
Bom, agora nós vamos dar mais intensidade ao côncavo com essa sombra aqui, a chocolate. Ele é um marrom quente escuro. Com esse pincel também, vou pegar e vou fazer os pontinhos agora no côncavo. Da primeira sombra, a gente com o olho aberto marcou na pálpebra fixa. Agora nós vamos marcar no côncavo, mais abaixo. Pronto. Agora vamos ligar. Lembrando que quando a gente faz isso na cliente, é mais fácil. Aqui, a gente vai, tanto a gente se maquiando quanto maquiando uma cliente, a gente vai pedir para a pessoa olhar para frente e vai marcar aqui, olha, onde os limites da íris. Essa aqui é a íris no limite, ó. Deixando o centro sem sombra. Aqui. E aqui. Vamos esfumar a bordinha. Aqui eu não peguei mais sombra. E vai fazendo movimento circular para subir, como esse lado aqui. Mas vocês não podem subir ao ponto de tampar a sombra anterior. Peguei mais carga de sombra. E tô aqui. Com a mão bem leve, pegando no meio do pincel. Cuidado para não trazerem muito essa sombra escura para esse canto aqui. É melhor que ela fique mais alta nesse ponto aqui para deixar o olho ascendente. Agora a gente volta com a primeira sombra para fazer o sanduíche caramelo. Tiro o excesso e vem aqui no limite entre as duas sombras. Agora vamos voltar para pigmentar direito essa sombra marrom escuro, a chocolate. Vou tirar o excesso do pincel aqui na esponjinha e vou pegar caramelo novamente para fazer degradê. Aqui no centro não precisa não. Só dar uma esfumada para não deixar esse marrom muito marcado aqui. Agora a gente vai pegar um corretivo. Esse aqui é o Aquarela da Natura, na cor Claro 24. E aí, a gente coloca na plaquinha. Coloquei na plaquinha. E com o dedinho, eu vou pegar um pouquinho só, bem pouquinho.
Vou colocar aqui na parte baixa da pálpebra. Lembrando que a gente tem que iluminar onde fica a íris. Olha lá em cima para o corretivo marcar. Olha, marcou. E agora completa. E esfuma um pouquinho essas bordas. Não deixa a borda ficar marcada. Pode vir com a esponjinha para tirar toda a marcação do corretivo. Não deixem marcado, porque senão vai ficar marcado depois. E eu tô fazendo com que eu estou indo de onde não tem corretivo para onde tem, que eu não quero trazer o corretivo por cima demais dessa sombra. Eu tô trazendo ele para onde ele tem, de onde não tem corretivo para onde tem. Estão vendo? Sem uma linha definida, tá bem esfumadinho. Agora eu vou pegar essa sombra, que é é como se fosse um pigmento prensado, dourado. Chama Glow. Vou pegar um pincelzinho de cerda natural, achatadinho, de depositar sombra. Peguei a carga e vou depositar em toda essa área. E vocês podem subir, não precisa subir com muita carga no pincel. Vocês estão aqui e subam para essa parte aqui de cima, mas com o restinho, fazendo um degradê com esse brilho. E aí, façam o degradê aqui também, só com o restinho. Agora, eu vou fazer o acabamento interno. Vou pegar o mesmo pincelzinho que eu usei para iluminar o topo da sobrancelha. Vou pegar esse branquinho aqui, chama Latte, quer dizer leite. E vou fazer esse cantinho interno aqui. Porque os meus olhos são próximos. E vou fazer a transição, vou melhorar a transição com esse amarelinho, o Joy. Agora a gente vai para a parte de baixo dos olhos, com esse pincelzinho pequenininho, de precisão. Ele é de cerdas naturais, achatadinho. É o B907 da Macrylan. Nós vamos pegar a sombra mais escura, que é a chocolate. Lembrando de pegar com a ponta. Não pegue em carga em todo o pincel, só aqui na ponta. Tira o excesso. E agora vocês vão fazer o mesmo, do mesmo jeito, deixando onde tem a íris, sem passar a sombra escura. Pega o cantinho do olho, conecta com a parte de cima da pálpebra.
pode olhar para frente, marcar até onde vai. Marcando. Veja a simetria dos lados. Agora, a gente vai pegar a sombra caramelo e vai fazer o degradê. Peguei com a ponta e vou colocar o pincel na vertical. Vou colocar, depositar a sombra, metade do pincel onde tem sombra, metade do pincel onde não tem. Conecta com a parte de cima. Bem leve. E essa sombra mais clara, eu não vou deixar o buraco, eu vou deixar esse buraco aqui da sombra escura, mas vou passar a clara por baixo, no nível abaixo. Agora, nós vamos pegar novamente o corretivo e com a ajuda de um pincelzinho de precisão, esse aqui é de seda sintética, ele é bem durinho, bem fininho. Ele é o W113 da Macrylan. Ele dá pra fazer esses detalhes com o corretivo, dá pra usar como pincel de batom. Olha, vou pegar um pouquinho do corretivo, tiro o excesso e vou passar nessa área mais clara que eu deixei. Sempre olhando pra frente pra fazer no rumo da íris. E a gente vai completar com a sombra cintilante que a gente usou em cima. Se precisar dar uma esfumadinha, se tiver ficado alguma coisa marcada, peguei novamente a sombra clara para fazer acabamento. Agora eu vou passar um marrom escuro na linha d'água. Eu não tenho lápis marrom, então eu vou misturar a minha Dermacolor nas cores D15 e D17. Misturar as duas cores. Que tá aqui na minha plaquinha, só vou aquecer novamente. Com um pincelzinho de precisão, não precisa ser exatamente esse, é só um pincel para poder acessar aqui os olhos. Vou passar em toda a linha d'água. Agora, para selar esse corretivo, ou mesmo se for um lápis, é bom selar para ele não escorrer. Pega aqui a sombra escura e vai na linha d'água, delicado para não machucar os olhos. Só depositando a sombra. Agora, com esse mesmo marrom, eu vou fazer o acabamento no contorno superior dos olhos. Vou fazer um delineador marrom.
Lembre-se de nunca passar delineador que vá tampar mais da metade do que sobra na pálpebra móvel, quando o olho está aberto, porque senão vai correr o risco de carimbar. Na verdade, eu gosto de dividir essa pálpebra móvel que sobra em 3, e eu só preencho uma parte. Pronto. Agora é passar o rímel para finalizar. Se fosse uma cliente, já colaria os cílios e depois viria com a máscara. Lembrando que esse aqui eu tô usando nos meus olhos porque essa é pessoal, só eu uso. Em cliente, vocês não podem passar o rímel direto nos olhos da cliente. Tem que vir com um pincel ou uma escovinha descartável. Meninas, se vocês, por um acaso, baterem com o rímel na pele da cliente ou na de vocês, vocês deixem o rímel secar e depois vocês vêm com uma escovinha de leve e raspam e vai sair. Então é isso, nossa pálpebra luz está pronta e eu quero ver vocês reproduzindo. Sem corpo mole, hein, gente? Beijo!